maior de tudo isso. Na verdade, o Velho Testamento, tudo que acontecia no Velho Testamento era só uma sombra, um tipo de algo que viria, que é a pessoa de Jesus, que é a revelação maior de Deus. É por isso que hoje a gente não precisa ficar correndo atrás de profecia, de sonho, de anjo. A gente não precisa que Deus mande um anjo para falar com a gente, porque a vontade de Deus já nos foi revelada através da pessoa de Jesus. A gente está no mês de dezembro, né, que é o mês de Natal, e a gente precisa entender isso, que o Natal é nada mais do que isso, do próprio Deus ter encarnado, ter tomado o nosso lugar, ter morrido a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. E é isso que eu quero te convidar essa noite. A gente está começando um culto, e esse culto aqui tem a única intenção de glorificar a pessoa de Jesus. Eu quero que você, tudo que a gente vai estar fazendo aqui, eu quero que você mantenha os olhos fixados em Jesus. Irmãos, tudo aquilo que a gente coloca a nossa fé e nossa esperança, que não é Cristo, nos decepciona, e nos decepciona de uma forma muito grande. Sexta-feira eu fiquei muito decepcionado com o Brasil, porque eu estava colocando muita fé, muita esperança que o Brasil ia ser campeão, e o Brasil me decepcionou. Minha esposa vai me decepcionar, eu vou decepcionar ela, os seus pais, os seus filhos, tudo vai nos decepcionar, mas a pessoa de Jesus não. Então a gente vai começar esse culto. Eu tenho certeza que se você manter os olhos fixos em Jesus, esse culto vai ser uma bênção, vai ser um bálsamo para a sua alma. Mas se você está aqui por costume, se você está aqui para acabar bem a semana, porque é uma prática, o culto vai ser um fardo para você. Aí você começa a achar chato os louvores, você começa a achar chato a pregação, você acha que o culto está demorando para acabar. Mas quando a gente mantém os olhos fixados em Jesus, que é a revelação de Deus para nós, tudo muda, e tudo começa a fazer sentido, e tudo é prazeroso, principalmente o culto. Amém? Vamos ficar de pé? Vou chamar a equipe de louvor aqui para a gente continuar adorando através dos cânticos. Feche seus olhos que a gente vai estar orando. Pai bondoso, Pai de amor, nós queremos te louvar, Pai, queremos te engrandecer pela pessoa de Jesus. É através dele que nós podemos nos reunir como uma família, como um só corpo. É através do sacrifício do sangue de Jesus, Pai, que hoje nós temos acesso e podemos te louvar. A gente pode te louvar com temor, com ousadia e com alegria nos nossos corações, Pai. Porque um dia o Senhor se fez homem, tomou o nosso lugar e morreu a nossa morte. E é através dessa sua morte, através dos méritos de Jesus, que nós podemos nos achegar ao seu trono de graça. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, porque tudo que nós fazemos aqui é para honrar e glorificar o seu Filho. É o que nós pedimos através de Jesus. Amém. Tudo que o Pedro falou agora tem muito a ver com o louvor que nós vamos estar cantando agora. Então, que nesse momento, em toda a sua vida, não apenas aqui no culto, que a sua vida seja realmente para adorar e glorificar ao único que é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Adoramos ao Senhor. De receber
sociais, ou quando você assiste TV, ou no dia a dia, tendo contato como o mundo está lá fora, a gente se assusta. E muitas vezes a gente sente medo. Vou compartilhar até um medo que às vezes eu sinto, que às vezes me bate no medo de ter filho. Eu falo, gente, nesse mundo, do jeito que está caótico, a gente fica com medo, sabe? Das influências negativas que tem lá fora, de como o mundo está se transformando num lugar cada vez pior, e como aquilo que é errado parece que é certo e aquilo que é certo parece que é errado. Como os valores estão se invertendo. E a tendência é que isso piore cada vez mais. Mas nós, como cristãos, a gente não pode deixar que o mundo lá fora nos deixe com medo. Porque a gente tem um Deus que é soberano, que é maravilhoso, que está do nosso lado. Então, quando a gente pensa em como o mundo está caótico lá fora, Deus fala para a gente permanecer, para a gente não temer, que um dia Ele vai voltar e que a gente está no caminho certo. Que a gente precisa confiar, não precisamos ter medo de nada, porque Deus está do nosso lado. E o certo continua certo, vai ser certo para sempre, porque a gente está no lado certo, a gente está no lado de Deus. E um dia Ele vai voltar para nos levar e a gente vai ver lá na glória com Ele. Adoramos ao Senhor.
Bruno e Yuri. Bom, a gente vai entrar no momento da pregação agora. Essa aqui é a parte mais importante do culto. Então, que os irmãos tenham o máximo de reverência, que os irmãos estejam bem atentos, com o coração disposto a ouvir e aprender. A gente viu aqui, né, que a maior revelação que Deus nos deu foi a pessoa de Jesus. E hoje nós temos a Bíblia. A forma de Deus falar conosco é através das Escrituras. Então, quando o pastor está aqui, ele lê o texto, explica o texto e aplica isso às nossas vidas, é a própria boca de Deus falando com a gente. Então, vamos estar prestando atenção. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para o seu coração agora. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Amém. Queremos também deixar nossa palavra de gratidão aos nossos internautas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E depois nós estaremos orando por vocês. E queremos que vocês, sempre que puderem, compartilhem a mensagem da palavra de Deus para os seus familiares, para os seus amigos. Muito importante sermos testemunhas da palavra de Deus, para que mais pessoas possam conhecer o grande amor de Deus revelado na pessoa do seu Filho. Este mês é um mês onde as atenções do mundo, né, da maior parte das nações, o olhar é para o aniversário de Jesus, o Natal de Jesus, o aniversariante é Jesus. Então, o comércio aproveita esta data, muitas famílias acabam viajando para poder estarem juntas, para fazer um churrasco, para fazer uma mesa farta, né? Para celebrar. E nós vamos aproveitar esta data do Natal de Jesus e vamos começar a trazer algumas mensagens relacionadas ao Natal de Jesus, ao aniversário de Jesus. Para quem não sabe, agora dia 25 de dezembro, nós estaremos celebrando 2022 anos que Jesus nasceu lá em Belém da Judéia. É o aniversário dele. Vocês vão me perguntar, mas pastor, mas por que a gente vai celebrar o aniversário de Jesus se Jesus morreu? Nós celebramos porque Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Então a gente se reúne para adorá-lo, para glorificá-lo, né? Honrá-lo, né? Porque ele está vivo. E é muito importante nós nos reunirmos para celebrar a grande vitória que Jesus conquistou, vencendo a morte e nos trazendo uma tão grande esperança. Meus amados, uma pequena observação que eu quero dar agora. Eu fiz uma pequena cirurgia essa semana, eu achei que eu estaria plenamente recuperado. Aquela voz eloquente, aquela potência, hoje eu vou ter que falar um pouquinho com mais moderação, não vou ter aquela potência na voz não. Então os irmãos me perdoem, porque realmente está doendo um pouquinho. Eu até tentei negociar com Neemias, mas não consegui. Mas a gente vai fazer um pequeno sacrifício aqui. Então essa alteração na voz não é porque eu estou triste, não é nada disso. Eu estou muito alegre, estou muito feliz, mas eu estou com um pouco de dor ainda, um pouco inchado o meu rosto, mas Deus vai me dar graça de poder compartilhar. Quero que os irmãos e amigos abram suas Bíblias, Gálatas capítulo 4,
falaremos sobre 3 importantes verdades sobre o Natal de Jesus. Gálatas capítulo 4, né? A partir do versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus o Pai ao nosso coração o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai, ou Papai, de sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filho, também herdeiro por Deus. 1 João, bem no finalzinho da Bíblia, foi 1 João 2, de 1 a 2, depois 1 João 3, de 1 a 5. Filhinhos, olha o que Deus está falando para nós. Filhinhos, meus filhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Vira a sua folha aí, uma folha, 1 João 3, de 1 a 5. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro, Deus é santo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Que Deus nos abençoe nesta leitura, nesta palavra. Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, e o nosso maior desejo é honrar Jesus, é glorificá-lo. Juntamente com os irmãos, queremos Te adorar, queremos que a Tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações, nos edifique com a Tua palavra, para que vivamos no nosso dia a dia, glorificando ao Senhor, exaltando o Teu santo nome. Abençoa o Teu servo, pois eu oro, eu Te peço, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus amados, 3 importantes verdades sobre o Natal de Jesus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus o Pai enviou seu Filho, que é Jesus Cristo, nascido de mulher, Maria foi a escolhida, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei.
a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando a Bíblia fala que nós somos filhos amados de Deus, está se referindo que nós fomos adotados, somos filhos adotivos. O filho unigênito, único da mesma espécie, é Jesus. Pai, Filho, Espírito Santo, um único Deus que se revelou em 3 pessoas, na pessoa do Pai, do Filho, que é Jesus, né? Filho unigênito da mesma espécie. Jesus tem a divindade também, mas Jesus teve 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, porque ele se transformou em ser humano, isso está muito claro, e a pessoa do Espírito Santo. Mas quando ele se refere que nós somos filhos, ele está falando sobre adoção. Jesus veio para fazer uma grande adoção aqui neste mundo, adotar pessoas de todas as nações, e essas pessoas que são adotadas, Deus a chama e Deus transforma essas criaturas em filhos adotivos, e Ele nos chama de filhos amados, mas fomos adotados na família de Deus por Jesus Cristo. Agora, o que dizer de novo sobre o Natal de Jesus? Porque todo ano a história se repete, né? O comércio, as famílias, a igreja. O que dizer de novo sobre o Natal de Jesus? Na verdade, nada há de novo senão a velha, mas sempre bela história do amor de Deus. Quando a gente pega o versículo João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta linda história do grande amor de Deus, e esse grande amor de Deus foi revelado de forma extraordinária, e a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Jesus. É isso que João 3,16 está falando, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, demonstrando que essa história é a história mais linda do universo, é a mais bela história, porque ela revela o amor de Deus. Ela é tão bela que todos nós gostamos de ouvi-la, de relembrá-la e de compartilhá-la com muitas pessoas. É interessante notar em Lucas capítulo 2, os irmãos conhecem muito bem, mas eu quero ler porque tem alguns detalhes aqui. Os anjos anunciando o nascimento de Jesus. Tem até vários cânticos, né? Vários hinos falando sobre este texto descrito por Lucas. Lucas 2, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região, naquela mesma comarca, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. Eles cuidavam de ovelhas, né? Durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, não precisa ficar com medo, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Eu tenho uma boa notícia, uma notícia extraordinária, que o será para todo o povo, para todas as nações. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, na cidade de Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E a partir deste momento em que o anjo anuncia, olha o que aconteceu. E subitamente apareceu com o anjo, aquele anjo que estava anunciando para os pastores, né?
apareceu uma multidão da milícia celestial, do exército celestial de anjos. Apareceu naquele momento, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha que palavra maravilhosa. O Pedro Paulo, no início do culto aqui, leu o texto de Hebreus. Antigamente Deus falava de várias maneiras. Deus falava pelos anjos, e aqui Deus estava falando através de um anjo, e depois mandou uma multidão de anjos para falar com os pastores o que estava acontecendo ali, anunciando o nascimento de Jesus Cristo. Como que foi essa história desse bebezinho? Como que foi o funcionamento do projeto de Deus, do plano maravilhoso de Deus, de trazer Jesus a esta terra, fazer essa transformação, né? Jesus se tornar ser humano. E aí, não só um anjo, mas aparece um exército de anjos falando: glória a Deus nas maiores alturas. E quero informar os irmãos que os anjos, essa multidão dos anjos, continuam glorificando a Deus nas maiores alturas, lá nos céus. Jesus está no trono e os anjos continuam adorando, glorificando a Jesus. Continuam adorando Jesus 24 horas por dia e 7 dias por semana, em todo o tempo. Eles não param de adorar, porque a notícia foi tão extraordinária, tão bela, tão linda. E eles falam assim: olha, esses anjos, essa multidão, aparece para os pastores e fala: olha, glória a Deus nas maiores alturas, lá nos céus Deus está sendo glorificado, e paz na terra entre os homens, porque é que vos nasceu hoje na cidade de Davi, em Belém da Judéia, o Salvador, que é Cristo. Vocês, pastores, vão lá, vocês vão encontrar essa criança, essa grande notícia do nascimento de Jesus. E é aquilo que eu informei para os irmãos. Então eles foram, os pastores foram e viram Maria juntamente com Jesus ali, bebezinho, numa manjedoura, e eles puderam comprovar que a palavra de Deus, sendo transmitida pelos anjos, se cumpriu, porque ali estava o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 4: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, e fez essa obra extraordinária, essa linda história, que cada vez que a gente lê, que a gente ouve, a gente quer ouvir mais, e é muito gostoso ouvir. E quando ele vai contar essa história para as crianças ficam maravilhadas, querem ouvir outra vez, conta outra vez, né? E nós, como igreja, devemos estar também nessa expectativa de estar ouvindo essa bela história, a mais bela história, né? Tanto é que o anjo fala assim: olha, eis que eu vos trago boas novas, né? Glória a Deus na maior altura, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então esta é a grande notícia. E eu quero destacar nesta mensagem as 3 verdades mais importantes sobre o Natal de Jesus, de acordo com os textos que nós lemos. Quais são as 3 mais importantes verdades sobre o Natal de Jesus? Porque a palavra Natal significa nascimento, né? Então, vamos destacar aqui o que de mais importante, as 3 verdades mais importantes. A primeira verdade mais importante do Natal de Jesus, a primeira verdade é que o Natal aconteceu no tempo de Deus, na plenitude dos tempos. Essa é a primeira verdade. O Natal de Jesus aconteceu no tempo exato, no tempo perfeito, nem mais nem menos. Há 2022 anos atrás, Deus cumpriu a grande promessa que Ele tinha feito lá no Jardim do Éden, que Ele mandaria alguém para esmagar a cabeça da serpente.
e se cumprir exatamente na plenitude, no tempo exato, no tempo perfeito. Meus amados, nós temos muitas dificuldades para lidar com o tempo. Deus não vê o tempo como nós, humanos, que somos limitados ao cronos, ou seja, ao nosso relógio, né? Vem cronômetro, né? Nós temos o nosso relógio. No cronos é o tempo dos humanos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, milênios, é o tempo nosso, o tempo dos humanos. É por isso, amados, que o calendário da igreja cristã, e é bom destacar que o calendário da igreja cristã, né, se inicia com o nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos estar no dia 25 de dezembro de 2022. Passou a festividade, nós vamos começar 2023 e vamos celebrar o aniversário de Jesus em dezembro de 2023, mais um ano. Então a gente tem noção do tempo do nosso cronos. É tão importante que esse é um dos principais marcos para a contagem do tempo em nossa civilização. Então a contagem do tempo, o ano do nascimento de Jesus é considerado o ano zero. Todos os anos que antecedem ao nascimento de Jesus, os estudantes lá vão ver lá uma palavra A.C, antes de Cristo. Então toda a história que você quiser saber antes de Jesus, você vai pegar A.C antes. A partir do nascimento de Jesus, começou um novo calendário para as nações do mundo inteiro. A maior parte das nações do mundo inteiro passou a considerar os anos a partir do nascimento de Jesus. Por isso que a maior parte das nações celebra o Natal. As nações que não celebram o Natal não têm o mesmo calendário, tem outro calendário. Países da China, alguns países do Oriente Médio não consideram, mas todos aqueles que conhecem a história do Natal de Jesus, é padronizado os anos nossos a partir do nascimento de Jesus. Então a gente vai celebrar 2022 anos do nascimento de Jesus, e vamos celebrar, e vamos continuar celebrando o ano inteiro. Mas quando chega essa semana, que é convencional na maior parte das nações, a gente realmente celebra o nascimento de Jesus, os seus 2022 anos que ele veio a esta terra e se transformou em ser humano. Mas esse tempo que eu estou falando é o tempo que a gente usa, o nosso cronos, né? É uma palavra grega para cronos, que fala do nosso calendário. Agora, há uma outra palavra para tempo, é o tempo para se referir a Deus, é o kairos, um tempo presente. O chamado kairos de Deus não pode ser medido, pois a Bíblia nos fala que o kairos de Deus, por exemplo, o tempo de Deus é diferente totalmente do nosso. Sabe por quê? A Bíblia fala que 1000 anos para Deus, né, para o Senhor, é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então a gente fica contando os minutos, dependendo o seu afazer, os seus sonhos, você vai marcando a data. Por exemplo, a Sara marcou de vir aqui, casou recentemente, e ela vai vir nos visitar semana que vem. Eunice e eu, nós estamos contando os minutos, as horas, porque a gente está limitado ao cronos. Mas o tempo de Deus, 1000 anos, para Deus é como um piscar de olhos. O kairos, para Deus, 1000 anos, 10.000 anos, ó, Deus faz assim com o tempo, para lá e para cá. Deus brinca com o tempo. É que diz o apóstolo Pedro: 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia como 1000, não tem diferença nenhuma. Então é isso. Portanto, meus amados, meus queridos irmãos e amigos, nós temos 3 palavras para descrever o tempo. Cronos é o tempo dos humanos, conforme nós vimos aqui. Nós devemos guardamos dias, meses, tempos e anos.
O Kairos é o tempo de Deus, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. É o Kairos de Deus, o tempo oportuno, o tempo exato, o tempo perfeito. Tem uma outra palavra para tempo, que é aions, é o tempo de Deus também. Tem várias passagens da Bíblia falando sobre a vida eterna, um tempo que é vida eterna, que não tem relógio, não tem ponteiro. Por isso que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. João 5,24 fala: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, esses dois textos, esses dois versículos, falam de um outro tempo que chama aions, vida eterna, um tempo eterno, aions, eternidade. Agora, mas é importante destacar que Deus está acima do tempo, do cronos, do próprio kairos, do próprio aions. Deus não está limitado a nenhum dessas três palavras, nem do tempo do cronos, do kairos e do aions. Por quê? Porque Deus é infinito, Deus é criador do tempo. Deus não está limitado a nenhum desses três palavrinhas que se refere a tempo, porque Deus é infinito, não dá para ser medido com eternidade, com vida eterna. Então é muito importante a gente entender essa questão. Infelizmente, meus queridos irmãos, é importante também destacar que tanto os judeus e os povos de todas as nações se mantêm rebeldes e desobedientes à palavra de Deus. Eles estão esperando o Jesus que já veio. Os judeus até hoje estão esperando Jesus que já veio. O seu nascimento está descrito de forma maravilhosa. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Maria foi escolhida para receber o milagre da gravidez, que foi obra do Espírito Santo, né? E muitas pessoas têm dificuldade para lidar com o tempo. Por exemplo, eu não sei se é o seu caso, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade para lidar com o tempo passado. Como é que você lida com o tempo passado? Tem pessoas que têm dificuldade. Hoje, tem pessoas que estão em relação ao tempo da sua vida, você está vivo, mas em relação ao seu tempo passado, você está com um sentimento muitas vezes de culpa, você está com um trauma que não foi resolvido, você está no coração com algumas raízes de amargura, tem questões pendentes do tempo que já passou. Esse tempo não existe mais, mas para você existe, porque você vive uma vida presa a um tempo do passado. Por isso que o profeta Jeremias fala: eu quero trazer à memória do meu passado tudo aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Eu não quero ficar escravizado ao passado. Tem pessoas que têm uma lista negra, principalmente pessoas que têm essas questões pendentes do passado, não conseguem se relacionar, está sempre com aquela listinha negra para jogar na cara, né? Coisa do passado, porque você fez isso, porque você fez aquilo, e aí começa a apontar o dedo, e aí o relacionamento está quebrado, porque a gente não consegue resolver a questão do tempo que passou. A gente não resolveu, e essa questão do passado continua nos atormentando no tempo presente. Mas tem pessoas também que têm problema com o tempo presente, com o seu dia a dia. São pessoas que vivem estressadas, agitadas, nervosas, deprimidas. E é interessante notar que Jesus disse
que nós devemos viver um dia de cada vez. Jesus fala para você valorizar o dia que você está vivendo, o dia presente. Cada dia é um dia de celebração, é um dia de glorificação, é um dia de adoração. Porque se você está vivo, é milagre de Deus, é misericórdia de Deus. Porque a palavra de Deus nos fala que são as misericórdias do Senhor, são a causa de nós não sermos destruídos, de nós não irmos para a cova. Deus preserva a nossa vida aqui, porque tem planos e tem propósitos para o nosso viver. Agora, como é que você está lidando com o seu tempo presente? Você está glorificando Jesus? Você está exaltando Jesus? Como que você está vivendo? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Porque se a gente não está vivendo para o louvor da glória de Deus, não vale a pena viver. Se não for para adorar a Deus, para exaltar Jesus, para servir a Jesus, não vale a pena viver neste mundo. Mas tem pessoas que têm um problema com o tempo em relação ao futuro, ao tempo futuro. O tempo futuro ainda não chegou. Tem pessoas que estão com problema com o futuro. Pessoas que estão ansiosas com o dia de amanhã, estão preocupadas e muitos estão sem esperança. E eu quero ler com vocês, olha o que Jesus falou em relação ao tempo futuro. Ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, com o futuro. Jesus está falando de futuro aqui. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, meus queridos, em relação, eu não sei como que você lida com o futuro, porque o futuro para nós ainda não chegou, mas vai chegar, é possível que chegue, faz parte a gente coloca na folhinha lá, vai marcando as datas do nosso planejamento. Mas o problema aqui, que eu disse, nós temos dificuldade de lidar com o passado, com o tempo presente e com o tempo futuro. E todos esses três tempos, está ligado ao nosso calendário, a nossa vida, a nossa existência aqui. Quanto ao futuro, Jesus falou: vocês não precisam ficar ansiosos, vocês não precisam ficar preocupados quanto ao que é a vez de comer, beber, com o dia de amanhã, com a política aqui do Brasil, com todos esses dobramentos que estão tendo. Não precisa ficar preocupado, E ele fala: olha, viva um dia de cada vez. Agora, quais são as três mais importantes verdades? A primeira verdade que nós apresentamos, que o Natal aconteceu no tempo de Deus, no tempo perfeito. Por isso é que vale a pena você estar sempre ouvindo a palavra de Deus. Se você quer viver bem o seu passado, o seu presente e o seu futuro, quer ser uma pessoa resolvida em relação ao seu passado e não está preocupada com o futuro e viver o presente, você precisa entender que o Natal aconteceu no tempo de Deus, na plenitude dos tempos. Ouça a palavra de Jesus, priorize Jesus, seu reino, a sua palavra. Se você fizer isso, você vai estar bem com o seu passado e você vai estar preparado para o futuro. Você vai viver aquela vida que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você vai viver vida abundante, vida com qualidade. Mas a segunda verdade é que o Natal de Jesus aconteceu de forma sobrenatural. Essa é a segunda verdade que nós precisamos aprender. O Natal, de Jesus, a segunda verdade é que esse Natal já aconteceu de forma sobrenatural. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. José e Maria ainda eram noivos e o noivado durava um ano. De acordo com a lei dos judeus, os noivos não podiam coabitar antes do casamento, porque era considerado adultério e, portanto, passivo de apedrejamento.
Agora vocês me perguntam para os irmãos, como Maria aparece grávida se ela não podia coabitar com José, que era o seu noivo? E o noivado durava 1 ano. Ela aparece grávida. O que José fez? José tentou deixá-la secretamente, falou: ó, vai sobrar para mim, de acordo com a lei dos judeus, os 2 seriam apedrejados. E José falou: eu vou embora, vou vazar, vou embora, caí fora. Tentou deixá-la, por quê? Falou: eu não coabitei com ela, então para ela estar grávida, ela adulterou. Foi um raciocínio lógico, mas Deus é tão maravilhoso que Deus enviou um anjo, e o anjo falou: José, não precisa ficar preocupado, Maria, tua mulher, está grávida, mas essa gravidez é obra do Espírito Santo. Fique em paz, esse é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Deus decidiu fazer essa obra de transformação do seu filho e trazer à existência aqui na terra um ser humano diferente, né? E Maria foi escolhida e José apenas pôde ver essa obra maravilhosa que nós conhecemos, né? Então José não precisou deixá-la, e ele viu cumprir a profecia, a palavra dos profetas, e ele aguardou o nascimento de Jesus, e aí depois sim, ele pôde coabitar com ela, passou o período de noivado, casou-se com ela, e aí ele teve mais filhos, né? Filhos e filhas com Maria, mas Jesus foi obra do Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos, porque essa vinda de Jesus aqui, conforme nós estamos vendo, né, aconteceu de forma sobrenatural. Deus fez esse milagre, e o plano de Deus, esse amor de Deus revelado, teve como propósito resolver um problema da humanidade, porque o problema começou lá no Jardim do Éden. Nós conhecemos a história. O pecado causou essa separação entre o homem e Deus. Deus deixou bem claro que depois que o homem pecou, não foi o pecado só de Adão e Eva, foi o pecado da raça humana. Mas Deus é santo, como que esse relacionamento poderia continuar se Deus é santo, Deus é perfeito? Deus não poderia jogar o pecado, fazer de conta que não aconteceu nada. Então, esse nascimento de Jesus de forma sobrenatural teve como propósito, porque a Bíblia fala, Deus revelou seu amor, e Ele fala que os nossos pecados nos separam de Deus, impede que tenhamos um relacionamento com Deus. Mas para restabelecer esse relacionamento, o que Deus fez? Eu vou mandar meu filho vai quitar a dívida, vai pagar a dívida, porque esse pecado atingiu toda a raça humana, até aqueles que ainda vão nascer, esse pecado vai alcançar essas pessoas, porque o pecado nos separa da santidade de Deus. Deus não pode ter relacionamento com o ser humano todo sujo em seus pecados. Aí Deus revela o seu amor, porque lá em João capítulo 1, versículo 12, nos diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Deus mandou Jesus para que aqueles que o recebem, o aceitam como único e suficiente Salvador, recebe a quitação, né? Recebe o perdão dos seus pecados. Porque agora eu pergunto, por que os judeus esperam o que já veio? Por que os judeus ainda estão esperando a vinda de Jesus? Nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. Os judeus estão esperando a primeira vinda. A primeira vinda já aconteceu há 2000
e 22 anos. Jesus chegou lá no país dos judeus e eles não reconheceram, não identificaram esse Jesus que nós, que não somos judeus, reconhecemos. É isso que João está falando. Veio para os judeus e os seus não o reconheceram, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Na verdade, por que os judeus não reconheceram Jesus como Messias, como Filho de Deus? Porque na verdade eles estavam esperando um Messias político. Eles queriam um rei que pudesse dar poder para eles dominar todas as nações. Mas Jesus veio e estabeleceu como prioridade resolver um problema do coração. Jesus veio resolver um problema do coração. Ele veio reinar no coração do ser humano, resolver um problema espiritual, não um problema político. Jesus vai resolver o problema político numa outra oportunidade. A Bíblia fala que um dia Jesus vai reinar sobre todas as nações juntamente com a sua igreja. Então nós vamos ver no futuro um reinado de Jesus, um reinado político, onde Jesus vai reinar. A Bíblia fala que ele é rei dos reis e senhor do senhor. Nós vamos ver um dia ainda, e os judeus vão poder ver isso, Jesus reinando sobre todas as nações, com um governo de justiça, de paz e de alegria, um governo totalmente perfeito. Isso vai acontecer no futuro. Mas o primeiro reinado de Jesus, o primeiro governo de Jesus, quando ele veio para fazer um reinado no coração do ser humano, para cumprir a profecia do profeta Ezequiel. Eu vou ler para vocês, Jesus veio para cumprir esta profecia aqui, Ezequiel 36, versículo 25 e 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus está falando: eu vou estabelecer uma morada no coração do ser humano. Eu quero reinar em primeiro lugar no coração do ser humano, das pessoas. E para isso eu preciso fazer uma transformação no coração. Então foi isso que Jesus veio, fazer uma transformação no coração. Um coração corrompido e perverso, que era o nosso coração, cheio de transgressões, cheio de pecados. Então Jesus veio trocar o nosso coração corrompido e perverso num novo coração. Então Jesus veio entrar na nossa vida para transformar o coração, para nos purificar, para nos lavar, para que Ele pudesse morar, porque Jesus não pode morar num coração todo sujo, fedido pelo pecado, pelos pecados. Então Jesus veio e com seu sangue precioso veio lavar os nossos corações, tirar a imundícia do nosso coração e transformar o nosso coração em habitação, numa morada para Ele morar, porque Deus é santo. Deus não pode ser conivente com o pecado, Ele não pode julgar o nosso pecado para debaixo do tapete, dizer que não aconteceu nada. Então por isso que Jesus veio, primeiro, para estabelecer o seu reinado no coração do ser humano. A Bíblia nos fala que Ele transforma o nosso coração em habitação do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar no teu coração, você precisa reconhecer o nascimento de Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa deixar Jesus entrar no teu coração. Por isso que a Bíblia fala: eis que estou à porta do teu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, eu entrarei no teu coração, na tua vida, e eu vou me alegrar com você e você comigo. Esse é o projeto de Deus, é o plano maravilhoso de Deus. Por isso que Jesus, a segunda verdade do Natal é que Jesus precisou nascer de forma sobrenatural, e Ele nasceu de forma sobrenatural. E a terceira verdade, muito importante também, caminhando já para o final, a terceira verdade
é que o Natal tem o seu principal objetivo, a salvação do pecador. O Natal só existe, e Jesus, esse Natal de Jesus existe com um propósito: salvação do pecador, salvação das almas. Jesus veio para nascer na sua vida. Por isso que a Bíblia fala de novo nascimento, que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Você já nasceu fisicamente, você conhece seu pai, sua mãe, mas você precisa nascer do Espírito. O Espírito Santo quer operar em você um novo nascimento. E como é que o Espírito Santo opera? Você precisa reconhecer Jesus, reconhecer essa bela história e abrir o teu coração para Jesus entrar. A partir do momento que Jesus entra no teu coração, você experimenta um novo nascimento. Foi por isso que Jesus veio, para nascer no teu coração, para que você experimente esse novo nascimento, que é a obra do Espírito Santo. E aí Jesus passa a morar no teu coração. É aquilo que nós temos falado: Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem tem Jesus tem Natal. Quem não tem Jesus não tem Natal. Você pode até celebrar o Natal que o mundo apresenta para nós: o Natal do comércio, o Natal das guloseimas, do churrasco, das bebidas, né? Das luzes, tudo. Mas o Natal de Jesus, para você experimentar, você precisa nascer de novo. Você precisa ter esse encontro com esse Jesus que nasceu de forma sobrenatural e que quer nascer de forma sobrenatural na tua vida. Isso é a obra do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, meus queridos, terceira verdade, o objetivo do Natal é que haja salvação do pecador. Esta é a mensagem que a igreja precisa aproveitar para levar esse significado do Natal de Jesus, que é a salvação dos perdidos. Qualquer pessoa na sua família que você encontrar, que você sabe que essa pessoa ainda está perdida, ainda não teve um encontro com Jesus, você precisa contar para ela essa história, a mais bela história do Natal de Jesus. Falar para essas pessoas que ela pode ter um banquete muito especial com a sua família, com seus familiares, pode ter uma casa muito bonita, toda uma festa em torno de uma mesa, mas se ela não teve esse encontro com Jesus, ela não tem Natal para celebrar. Sem Jesus pode ter banquete, pode ter festa, mas sem Jesus não tem Natal. É o que diz 1 João capítulo 5: quem tem Jesus tem Natal. Quem não tem Jesus não tem Natal. Eu quero terminar com esta palavra aqui de 1 João capítulo 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho de Deus o Pai é este: que Deus o Pai nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho, aquele que tem Jesus, que aceita Jesus, que obedece a Jesus, tem a vida, tem Natal. Aquele que não tem o Filho de Deus, que não tem Jesus, que não aceita Jesus, não tem a vida, não tem Natal. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Os que todavia se mantêm rebelde contra Jesus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A minha oração, meus queridos ouvintes, internautas, irmãos, amigos, por isso, quem crê no Filho
E crer aqui significa obediência. Não é o verbo aqui, não é só aquele verbo de acreditar. Tem pessoas que acreditam em Deus, acreditam na história, mas o crer da Bíblia, a palavra grega para crer significa obediência, compromisso. Por isso, quem crê no Filho, você precisa responder: você apenas acredita em Jesus, acredita na história, ou você crê? Se você crê, significa, porque o crer da Bíblia significa que você assumiu um compromisso, você tem um pacto, você está em aliança com Deus, você está disposto a obedecer, custe o que custar. Por isso, quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem a vida eterna, recebe de presente a vida eterna, tem condições de celebrar o Natal. Os que todavia se mantém rebelde, que rejeita Jesus, não tem Natal para comemorar, né? Não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, essa ira de Deus, você já pensou em um Deus irado? Você já imaginou um Deus irado? Você nunca parou para pensar nisso, né? Imagine esse Deus criador do universo, criador de todas as coisas, irado. A Bíblia fala que Deus manifestou a ira uma vez. A ira de Deus foi tão forte, mas sabe sobre quem essa ira caiu? Sobre Jesus, na cruz. Deus, o cálice da ira de Deus, porque Jesus assumiu o pecado da humanidade sobre si, e a ira de Deus foi despejada sobre Jesus. Por isso que quem aceita Jesus, crê em Jesus, essa ira que foi para Jesus, e quem aceita Jesus está protegido. Deus não vai manifestar mais a ira dele sobre quem está em Jesus, aceitou Jesus. Essa ira não vai cair sobre você mais. Mas tem uma parte da ira de Deus para quem não aceita Jesus no dia que Jesus voltar. Aquela ira que foi na cruz, que Jesus recebeu para te perdoar, se você não aceitou, você vai experimentar a ira de Deus no julgamento final, e a Bíblia diz que vai se manifestar através do inferno, da separação sua da presença de Deus. Você não vai poder estar com Deus mais, você não vai poder ter relacionamento com Deus, você vai ser separado, e a ira de Deus vai se manifestar na sua vida, e você não tem proteção mais, vai estar sob a ira de Deus, sob o julgamento de Deus, porque Deus vai despejar a ira sobre você, porque você não se protegeu através da cruz de Jesus. Na cruz, Jesus quitou a nossa dívida, para quem aceita Ele. Por isso que é muito importante, meus queridos, você crer nesta palavra, você entender o significado do Natal de Jesus, essas três verdades. O Natal aconteceu na plenitude dos tempos, no tempo exato, tempo perfeito. Segunda verdade, aconteceu de forma sobrenatural. A gravidez de Maria foi obra do Espírito Santo. Terceira verdade, o Natal de Jesus tem como objetivo salvar a tua alma, salvar a alma da tua família, dos teus amigos, dos teus vizinhos. E a igreja tem essa sublime missão de falar dessas três verdades para a honra e glória do nosso Deus. Que seja assim para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar pelos nossos internautas aí, e as crianças, o Pedro Paulo vai estar subindo aqui à frente. Querido Deus, nosso Pai, que essas três verdades possam estar abençoando os nossos internautas, pessoas que vão acessar a página da igreja, que eles sejam abençoados com esta palavra, e que realmente Jesus possa nascer em seus corações, e eles possam todos os anos, todos os dias, todas as semanas, em todo o tempo, estar celebrando o Natal, celebrando o Jesus que está vivo,
que morreu, mas que ressuscitou, está vivo e que nós devemos tributar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nós queremos que o Senhor possa salvar muitas almas através dessa palavra que foi pregada aqui nesta igreja, nesta noite. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, que nós cumpramos sempre a nossa missão. Nós oramos, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço da igreja e do pastor Carlos, que Deus abençoe vocês.